tal, mis queridos alumnos, mis queridos estudiantes? Sean todos muy bienvenidos a más una clase de lengua española. Yo soy la maestra Ianara Camussa y estaré aquí con vosotros os ayudando a aprender el español. Ahora, aula de número 12, revisão e avaliação. ¿Listos? Vamos a aprender? Hola, hola, queridos estudiantes. Sean todos bienvenidos a nuestra clase de español. Hoy, clase de tipologías textuales, argumentação, tipos de textos, né? E vamos trabalhar a argumentação. Mas, professora, o que é argumentação? Então, ¿qué es un texto? Para empezar nuestra clase. Então, primeiro vamos contextualizar o que é um texto antes de nós adentrarmos a argumentação. Então, o texto é o resultado da atividade verbal concreta de um emissor que atua com uma intenção comunicativa. Explicar algo que lhe preocupa. Então, explicar, convencer, informar, narrar hechos, descrever algo, entre outras coisas. Assim, pues, um exame, um poema, um anúncio publicitário são exemplos da variedade de textos existentes. Então, aqui a gente tem a informação do que é um texto. Então, aqui no nosso parágrafo, ele diz que o texto ele vai ser o resultado de uma atividade verbal, né? Que vai ter como objetivo aí uma intenção comunicativa. Ele vai querer explicar, convencer, informar, ele sempre vai ter um objetivo. Então, o texto ele vai nos apresentar alguma coisa. E daí, visto que é um texto, nós vamos conhecer o nosso tipo textual da nossa aula. Então, aqui vamos ter a argumentação. É um nome já conhecido, comum, né? Nós já conhecemos esse nome. Então, se o texto argumentativo é aquele que serve para... Então, para que serve o texto argumentativo? Expressar opiniões, ideias e posturas sobre um tema em particular, com o objetivo de persuadir o leitor. Então, nosso texto argumentativo, ele vai servir para a gente expressar opiniões, expressar ideias, posturas com um objetivo. Qual que é o objetivo do texto argumentativo? Persuadir o leitor, né? Persuadir a pessoa que está lendo. Então, estes tipos de textos são amplamente utilizados no âmbito periodístico, que é o âmbito jornalístico, científico, judicial, el filosófico, el meio acadêmico e publicitário. Ou seja, nós temos contato diariamente com os textos argumentativos. E aqui nós temos os tipos de argumento. Então, nós vamos ter dois tipos de argumento dentro dessa tipologia textual, que é o positivo prueba e o negativo ou refutação. No argumento positivo, consiste em apresentar argumentos que respaldem nossa postura ante o tema objeto da argumentação. Então, os argumentos positivos, eles vão ser utilizados de forma que eles vão respaldar a minha opinião, né? Eles vão respaldar a minha postura diante daquilo que eu estou estudando. E aí nós temos também o negativo, que consiste em aportar argumentos que sirvam para rechazar os argumentos contrários à nossa postura. Então, aqui eu vou utilizar argumentos que vão de contra aquele
argumento que está sendo utilizado. Eu vou rechaçar esse argumento. E aí nós temos as classes dos argumentos do texto argumentativo. Temos algumas classes. A primeira são os racionais. Nos argumentos racionais, eles são baseados em ideias e verdades admitidas e aceptadas por el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, no hay que contaminar el agua es fuente de vida. Então, os racionais vão ser, os argumentos são utilizando ideias e verdades aceitadas aí pela sociedade. Ou seja, nós não temos que contaminar a água. Por quê? Porque a água é fonte de vida. Essa é uma verdade absoluta, não é mesmo? Argumentos de hecho. Aqueles que vão ser baseados em pruebas observables. Por ejemplo, este año ha llovido mucho. Los ríos están demasiados llenos. Então, são os argumentos que utilizam fatos concretos. Esse ano choveu muito, né? Por isso os rios estão muito cheios. E aí nós temos o argumento de exemplificação. O nome já nos diz, né? São aqueles que são baseados em exemplos concretos. Por exemplo, muitos países desarrollados gestionam muy bien sus residuos. Por ejemplo, Suecia ha implementado políticas de reciclaje de plástico desde hace décadas. Então, aqui o argumento está baseado em um exemplo. Que exemplo é esse? De países que sabem gerir muito bem os resíduos. E aí ele vai dar como exemplo a Suécia, que já faz isso muito bem há décadas. Depois temos argumentos de autoridade, que o nome já vai nos dar aí um spoiler do que é, né? Então, de autoridade vão ser os argumentos baseados na opinião de uma pessoa de reconhecido prestígio. Por exemplo, segundo estudos realizados por expertos en la materia, la actividad física regular es fundamental para mantener una buena salud cardiovascular. Então, aqui, nesse argumento, eu vou utilizar de citações, eu vou utilizar as pessoas que possuem propriedade para falar de determinado assunto. Se eu utilizo uma pessoa que tem propriedade para falar aquilo, é meio difícil eu refutar o argumento da pessoa. E aí nós temos também os argumentos afetivos, né? O que os argumentos afetivos fazem? Eles vão recorrer ao quê? A sentimentos, né? Com o objetivo de emocionar al lector. Então, o bem-estar de nossos seres queridos está em nossas manos. Actuar agora garantiza um futuro mais seguro e próspero para quienes mais amamos. Então, os argumentos afetivos, eles vão utilizar da emoção, né, para convencer o leitor. E nós vamos ter os argumentos de analogia, que, como o próprio nome diz, ele vai utilizar de casos semelhantes para argumentar. Ele vai utilizar as analogias. Por exemplo, assim como um árbol requiere raíces fuertes para crescer alto e firme, a educação necessita cimientos sólidos para construir um futuro sólido e próspero. Ou seja, vamos fazer analogias, comparações. Assim como a árvore, não é verdade? Ela necessita de raízes fortes, raízes profundas. A educação, ela também necessita de cimientos sólidos. Então, ela necessita dessa profundidade no seu solo para ser construído aí um futuro próspero. Então, ditos nossos argumentos, vamos à estrutura. La estrutura del texto
argumentativo. Aqui vocês com certeza já conhecem, né? Tem muita semelhança com o português. São três, nós temos três elementos utilizados para criar um texto argumentativo, que são la tesis, também conhecida como introdução, a introdução do português, el cuerpo argumentativo ou la argumentação, que aqui no português vai ser a argumentação ou o desenvolvimento, e temos também la conclusão ou conclusão, né? Que é a mesma coisa no português. Então, no português nós temos a introdução, a argumentação ou desenvolvimento e conclusão. Essa é a estrutura do nosso texto argumentativo. Eu gostaria que vocês pudessem visualizar toda essa estrutura feita. Então, digamos que nós temos uma lauda, um texto escrito. Olha aqui a redação, né? Temos vários vestibulares por aí e aqui nós temos o corpo de um texto argumentativo. Observem que no rosa nós vamos ter la introdução, ou la tesis, né? Que é o início, que é onde eu vou apresentar os meus argumentos, a minha tese, o que eu vou falar. Aqui eu apresento a minha ideia. Depois aqui, em laranja, nós temos la argumentação, ou desenvolvimento. Aqui sim eu vou desenvolver os meus argumentos, do mais importante ao menos importante. Lembrando que no texto argumentativo, eu tenho como objetivo convencer o meu leitor da minha ideia, da minha opinião, da minha postura. E é aqui nessa parte que eu desenvolvo isso, né? Bem escrito e bem embasado, segundo os argumentos que nós acabamos de ver. E lá embaixo, em roxo, nós vamos ter la conclusão. Aqui nós finalizamos o nosso texto, sempre dando ênfase ao argumento mais importante. Aqui a gente já não coloca nada de novo. Aqui a gente só dá uma importância para aquilo que merece, que necessita de um tempinho a mais, né? De um vislumbre a mais, para que a gente possa convencer o nosso leitor da nossa ideia, da nossa opinião e da nossa postura. Esse é o texto argumentativo. E esse texto, essa estrutura, ela pode ser utilizada em diversos tipos de textos. Vamos verificar quais são esses textos. Então, nós temos, como vocês podem ver, diversos tipos de textos acadêmicos. El texto legal, acadêmico, propaganda, periodístico, carta de opinião, ensaio, discurso científico, manifesto e publicitário. Então, toda essa estrutura que nós vimos e todos esses argumentos que a gente acabou de verificar do texto argumentativo, ele pode ser utilizado em todos esses tipos de texto. Então, por aqui a gente fica no primeiro momento da nossa aula, tipologias textuais, la argumentação. E agora a gente vai para um assunto que, olha, muito bom. Então, vamos saber aqui, temos aqui uma tirinha intitulada El Turista Aprendiz. Então, é aquele turista que está aprendendo. Provavelmente, ele está em um país que não fala a língua dele. A gente já viu aqui que é um turista brasileiro. E ele está se deparando com três situações. Na primeira situação, ele escuta a atendente falar o seguinte: Senhor, um rato, por favor. E ele pensa o quê? No ratinho. Mas será que é isso que ela está querendo falar? Na segunda situação, ele escuta o cliente do restaurante falando o seguinte: La carne aqui está muy exquisita. E aí, temos a palavra exquisita. Ele está olhando para a carne dele com uma expressão de, meu Deus, será que essa carne está esquisita? Mas o cliente aqui, prestem atenção, ele está bem feliz, né? Então fica meio contraditório. Na terceira situação,
Ele escuta aqui, né, o garçom perguntando para o cliente: ¿Quieres ir de tapas? De tapas. Prestem atenção nas feições dele, de assustado. Afinal, o cliente, né? O cliente aqui, ele tem um corpo bem forte. E o garçom, né? Tá lhe perguntando se ele quer ir de tapas. Mas será que faz sentido tudo isso? Porque as palavras não estão condizendo com a expressão que eles encontram. E aí aqui eu apresento a vocês los heterosemânticos. São uma verdadeira cáscara de banana. O que é uma cáscara de banana? Então observemos aqui. Gente, o que uma casca de banana faz? A gente desliza, não desliza? A gente cai. Então é exatamente esse o conceito dos heterosemânticos. São palavras iguales ou muy semelhantes en la grafía y en la pronunciación del português e del espanhol. Ou seja, são palavras que são escritas ou faladas de forma igual ou muito parecido entre o português e o espanhol. Pero, ou seja, mas possuem significados diferentes em cada língua. São conhecidos também como falsos amigos ou falsos cognatos. Então, nós temos 3 nomes para o mesmo conteúdo: heterosemânticos, falsos amigos e falsos cognatos. Conceito geral são essas palavras que são iguais ou muito parecidas, mas os significados eles são completamente diferentes. Não é nada daquilo que a gente imagina. Ou seja, na tirinha anterior, não era nada daquilo que nós estávamos imaginando. E aqui eu apresento a vocês alguns exemplos de palavras heterosemânticas. Nós temos desse lado palavras no espanhol e aqui o que elas significam no português. E vocês vão ver que são coisas muito diferentes. Abono, em espanhol, significa adubo em português. Aceite, em espanhol, é óleo, azeite, não é algo de aceitar. Acordar-se, no espanhol, é lembrar-se, não é você acordar, é você se lembrar. Apelido, sobrenome. Cubiertos, talheres. Beca, bolsa de estudo. Berro, agrião. E borracha não é a borracha de apagar, é uma pessoa bêbada. Borrar é apagar. Brinco significa pulo, pular. Cachorro não é o cachorro, é filhote de animal, de qualquer animal, incluindo o cachorro. Calçada vai ser aqui não a calçada que a gente anda, né, para se proteger do trânsito. Sim, a pista da rua, a rua em si. Débil significa uma pessoa frágil, algo frágil. Embaraçada não é uma pessoa envergonhada, é uma pessoa grávida. E escritório não é um lugar, é um móvel, é a escrivania. Exquisito, lembram do exquisito? Então quer dizer que a carne estava gostosa, ela não estava estranha. E estranhar é sentir saudades, não é estranhar alguma coisa, e sim sentir saudades. Flaco, magro. Frigorífico, geladeira. Goma, borracha. Então aqui a goma para apagar é goma. Graxa vai ser gordura. E guitarra não é a elétrica, é o violão. Ramon, presunto. Rugar vai ser brincar, jogar. Largo vai ser extenso, né? Vai ser no comprimento, na extensão. Oficina, então uma oficina não é a mecânica, é um escritório onde as pessoas trabalham, não é uma oficina de carros, por exemplo. Osso, né? Que não é o osso, é um urso. E padre pode ser um pai e pode ser um padre da igreja. Pasta é massa, pastel, bolo, e pegar é bater. E aí eu trago para vocês alguns exemplos dos usos dos nossos heterosemânticos, tá? Então leiam aqui comigo. Nós temos
alguns exemplos que a gente vai verificar. O primeiro exemplo, aunque coma mucho, sigue siendo flaco. Então, mesmo que ele coma muito, ele segue sendo magro, flaco. El oso hiberna durante el invierno. Então, osso não é um osso, é um urso. Depois temos, mi amigo es surdo e es muy bueno jugando al tenis. Ele não é surdo, ele é canhoto. Está embaraçada e emocionada por la chegada del bebê. Ela não está com vergonha, ela está grávida. Nossos últimos exemplos, em la oficina se trabalha com eficiência e colaboração. Estamos falando de oficina de escritório, as pessoas trabalhando, não oficina mecânica. E por fim, los cubiertos de plata brillavam en la mesa elegantemente puesta. Los cubiertos não são nada, não são coisas que estão cobertas, não é verdade? São os talheres da mesa, tá? Então, esse foi o segundo momento da nossa aula com los heterosemânticos, que é diferente, né? E por aqui finalizamos a nossa aula e hasta la próxima classe.